Bom dia! Vamos para a parte 2 da minha infância. Eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus. Como toda criança, naquele tempo não tinha o celular, né? É só rádio. Meus pais não tinham televisão, né? Meu pai tinha o rádio, meu pai gostava de ouvir o Zé Béttio. Acorda, família, acorda. São 7 horas da manhã. Acorda, gente. Vamos acordar. Então eu gostava, meu pai gostava de ouvir o Zé Béttio na rádio. É, Eu morava na rua Benedita Santos e tinha as crianças que moravam na rua, né? Os amiguinhos. Então, eu ainda lembro muito bem do um senhor que morava lá, o Dito Augusto. Ele era um senhor de cor, sabe? E ele tinha os filhos, o mais velho, o Reinaldo, o Aguinaldo, Zé Carlos, não lembro mais os outros que eram menorzinhos que nasceram depois. Mas a gente brincava na rua, a gente brincava de casinha e brincava de bolinha. Coisa de criança, soltar pipa, fazer pipa, soltar pipa, brincar de esconde-esconde. A gente se divertia lá na estufa. E também na rua Taubaté, bem lá embaixo, tinha uma senhora e um senhor. Que, quem mora antigo, quem são moradores antigos da estufa vão lembrar. O Pinga Fogo, com a esposa que agora me fugiu a memória, a lembrança, Delcinha, acho que era Delcinha. Eles tinham 3 filhos, o Zé Carlos, a Natilde e a Neném, que era o nome dela era Deide. Então também nesse tempo também de infância também aconteceu também um acidente com a mais velha, que era, me fugiu a memória o nome dela. Ela bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano e faleceu, né? E mas a gente estava sempre junto, a gente sempre era amigos, a gente sempre brincava e ia lá na casa dela, né? Criança anda para tudo quanto é lado, né? Também tinha o seu Ari, que era um senhor, pai do Gilmar, que trabalhou na prefeitura. Ele também era um velhinho, sabe? E gostava de bater corda pra gente pular. E tinha a netinha dele, e o Nico, e a Neinha. A Neinha era irmã do Nico. E a gente era da mesma idade, sabe? Então a gente ficava brincando de pular corda e ele ficava batendo. Ele gostava de ficar sentado na cadeira batendo corda, né? Uma criança ficava de um lado, ele do outro e ficava horas e horas batendo corda pra gente pular. Eu me divertia, gostava muito dele, era muito legal. Do meu lado da minha casa morava a Beth, da Zelinda, filha da Zelinda. Depois ela teve, sei que ela teve um casal de gêmeos, um faleceu, mas ela era também da nossa idade, a Beth, né? E a gente estava sempre junto. Tinha uma igrejinha, eu não lembro o nome, que era perto do armazém do seu Constante lá e da Doroteia, da dona Doroteia. E a igrejinha era onde a gente ia, né? Dia das Crianças a gente ia ter a festinha, aquela festinha de doce, aquelas coisas lá, e a gente estava sempre juntos. Uma coisa bonita também que eu lembro é que a minha mãe pedia
para ir buscar água na bica. Tinha uma bica lá na estufa. Aquele tempo, aquela parte ali da estufa, depois da pontinha ali na curva, era só mato, né? Hoje tem uma loja de material de construção, mas era uma picada, a gente fala uma picada. Era uma picada que ia lá no morro, tinha um morro, e lá tinha uma bica que todo mundo buscava água lá, ia com o galãozinho buscar água. Aí a minha mãe pedia para ir buscar água, a gente pegava o galãozinho e ia lá encher. Era uma filinha, assim, um filete de água, demorava para encher o galão. Mas enquanto o galão enchia, a gente ia escorregar no morro. Tinha um morro, a gente subia lá em cima e vinha escorregando, que nem doido para baixo. Sujava toda a roupa, chegava em casa, a mãe brigava, vocês tomavam couro, né? A mãe dava uma surra, porque tava com a roupa toda suja. Mas quando a gente ia de novo, a gente fazia a mesma coisa. Criança é criança, né? Então essa infância foi muito gostosa, sabe? Aí em frente à casa da minha casa, eu morava na casa de esquina, tinha do lado direito tinha um brejo, né? Que era até lá embaixo, quase perto da praia. Não, hoje é uma padaria ali, né? Mas aquele pedaço era tudo um brejo, tinha muita taboa. E a minha mãe fazia tapete, ela cortava, ia lá com meu pai nas horas vagas, que meu pai trabalhava de pedreiro, e cortava aquelas tabuas, deixava secar. Tinha um terreno baldio na frente da minha casa, bem grande, mas não era de mato grande, sabe? Era de tipo matinho mesmo, capim, essas coisas, onde ele também brincava lá na frente. E secava lá a taboa. Aí a minha mãe deixava secar, fazia corda, fazia tapete para vender lá no Itaguá. Eu estudava lá no Itaguá. Eu ia a pé, dali da estufa até o Itaguá na escola. Lá no Trevo, depois do Trevo. Depois lá era o lar do menor. Lá era uma escola. Agora não existe mais, eles demoliram a escola. Aí nós passamos para Altimira Silva, que é mais perto. Mas a gente ia a pé. Depois a gente voltava pela praia. Às vezes a gente ia pela praia e voltava por dentro, pelo caminho de dentro. Ia pegando frutas, tinha muita carambola, goiaba, amora. E a gente vinha fazendo a festa no meio da rua. Eu acho que a gente ficava com fome até chegar em casa, né? E então a gente vinha se divertindo, juntava a turminha que morava também na estufa e a gente vinha tudo junto, tudo criançada, sabe? Às vezes a gente pegava uma carona, a carona era de bicicleta, né? Passava alguém de bicicleta e na maioria das bicicletas tinham aquele porta-mala, né? A parte de trás. E a gente pedia carona. Quando não, a gente vinha no quadro mesmo. Ai, era muito divertido. Olha, eu aproveitei muito a minha infância. Ah, esqueci de falar. Minha mãe chamava Maria das Dores de Lima Galvão. Meu pai, Antônio de Lima Galvão Filho. A minha avó se chamava Aurora Rodrigues, que morava perto do cemitério, onde eu nasci lá. E o meu avô, que eu não lembro dele, chamava Antônio de Lima Galvão. Meu pai, Antônio de Lima Galvão Filho. Né? E eu tive... Lá na estufa eu tive o Ronaldo, né? Como irmão, o Ronaldo, a Marina, o Marino e o Maurinho, que faleceu. Acho que o Maurinho era antes do Marino. O Marino nasceu depois. Não lembro. Depois eu tive meu irmão Regi, que nasceu na Gastão Madeira, não, na Dom João III também, depois que meu pai vendeu a casa. Então, tá aí mais uma parte da minha infância. Aí tem uma coisa que eu lembro também, o carnaval. Eu lembro de um carnaval que teve, e o carnaval passava na frente da minha casa até ir para a cidade. Eles iam para a cidade, né, no carnaval, né?
E eu lembro da música, gozado, né? A música era assim: todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão. Quem quiser cantar comigo, levante os dois dedos da mão e diga assim: paz e amor, paz e amor. Guerra não, senhor, não, senhor. Paz e amor, paz e amor. Guerra não, senhor. Aí repetia o refrãozinho de novo. Então, tá mais uma parte aí. Parte 2, hein? Tem muita coisa ainda para acontecer. Bom dia!